Vamos lá, galera. Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa continuidade da aula, né? Sobre trovadorismo, tá ok? Agora, gente, para vocês se orientarem aí, na apostila teórica de vocês, na apostila de sala de aula, nós estamos na aula 6 da página 72. Tudo bem então? Ok, gente? São essas as orientações para a nossa aula teórica de hoje. Bom, mesmo método. Eu mandei para vocês lá pelo plural, mandei o slide para vocês, né, para que vocês pudessem acompanhar essas aulas com mais clareza, tá? Do que eu estou falando aqui, tá tudo resumidinho lá no slide. Logicamente que é prudente, além do slide que vocês estão acompanhando essas videoaulas, vocês também, depois dessas videoaulas, vocês devem ir no livro de teoria, dar uma lida no livro de teoria, porque tudo que está sendo falado aqui é complementado com certeza com uma leitura bem bacana lá no livro de teoria de vocês, tá? Então é prudente vocês também darem uma lida lá no livro de teoria que vocês têm. Aliás, um bom livro de teoria sobre o que nós estamos falando aqui. Tudo bem, gente? Tá ok? Firme e forte? Então vamos lá, ó. Lembrando o que nós falamos da aula passada bem rapidamente. Começamos com a introdução do trovadorismo, falamos que o trovadorismo tá localizado lá no século XII, né? Do século XII, XIII, XIV, né? Comecinho do XV lá, mais ou menos isso. Tá ok, gente? Falamos que o trovadorismo tem um marco literário com a cantiga da Ribeirinha, né? Nós falamos até que pode ser que a data seja de 1189 ou 1189, tá ok, gente, tá? Não há uma certeza absoluta, mas o importante é que o marco literário é a cantiga da Ribeirinha do trovador Paio Soares de Traveroz. Falamos do contexto histórico, falamos da relação de vassalagem, que vai ser, nesse contexto histórico, vai ser usado na poesia também, né? Falamos das cantigas lírico-amorosas, da cantiga de amor, cantiga de amigo, todas as características dela, ok? E o primeiro slide que eu estou passando para vocês hoje, olha aí, é exatamente essa introdução. Cantigas trovadorescas, lírica, cantiga de amor, cantiga de amigo, falamos da diferença, e agora, hoje, essa aula vai falar sobre as cantigas satíricas e também essa aula sobre a prosa trovadoresca. Então, com as cantigas satíricas de escárnio e de maldizer, nós terminamos a poesia, né, lírica do trovadorismo, e nós entramos hoje com a prosa trovadoresca. Tudo bem, gente? Tá? Então, o primeiro slide fala da comparação entre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Lembrando que as cantigas de escárnio e maldizer estão dentro das cantigas satíricas. Lembra que eu falei para vocês? As cantigas satíricas são as cantigas que ironizam, as cantigas que vão relacionar a base da zombaria, né? Diferentemente das cantigas lírico-amorosas, tá ok, gente? Então, no slide de comparação dos quadros aí, está muito bem definida a diferença de uma e outra. Sigam, por favor, gente, esse slide. Olha só. Cantiga de escárnio. Do lado aqui. Critica indiretamente a pessoa satirizada. A pessoa satirizada não é identificada. É uma relação indireta, tá? Ela vai dar insinuações sobre para quem esse eu lírico, né? Essa voz da cantiga está se direcionando indiretamente. Primeira característica da cantiga de escárnio. A cantiga de maldizer é no inverso, né? É uma crítica direta. A pessoa satirizada, ela é identificada. Ela pode até ter uma citação nominal dentro dessa cantiga. E, gente, mesmo que não tenha citação nominal, como as cantigas de maldizer eram feitas para a época, mesmo que não seja a citação nominal, o que pode acontecer? O que o trovador está falando, está dando características da pessoa que está sendo satirizada, que está sendo criticada, somente as características já nos dá a identificação de quem é essa pessoa, mesmo que o nome não esteja lá. Pode ter o nome e pode não ter, mas pelas características que as cantigas estão afirmando, a sociedade da época claramente vai identificar, puxa, essa cantiga é direcionada para essa pessoa. Então a diferença básica, primeiro, entre a cantiga de escárnio e de maldizer é que de escárnio é de forma indireta e de maldizer de forma direta.
Na cantiga de escárnio é uma ironia. Na cantiga de maldizer não, é uma zombaria, uma difamação. Está difamando a pessoa. Outra diferença básica entre cantiga de escárnio e maldizer. As duas tratam da comicidade, são cantigas cômicas, né, relacionadas àquela pessoa que está sendo colocada na cantiga. Né? Na cantiga de escárnio, olha lá, olha o slide. Linguagem trabalhada com sutilezas e trocadilhos. Já na cantiga de maldizer, essa linguagem ela é agressiva, chegando até às vezes linguagem de baixo calão, chegando até ter besteiras muito fortes na cantiga de maldizer, talvez. Então a cantiga de escárnio trabalha um pouco mais sobre uma sutileza, trocadilhos. A de maldizer não, já mete o pau direto, né? É linguagem agressiva mesmo, tá? Na cantiga de escárnio usa-se a ambiguidade, né? É o vocabulário de duplos sentidos. Na cantiga de maldizer, não. É o uso de palavrões obscenas, não tem ambiguidade, o conteúdo pode ser até conteúdo erótico, tá ok? Então essa é a diferença básica entre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Tudo bem, gente? Ok? Beleza então, moçadinha? Fechadinho? Essa é a diferença entre cantiga de escárnio e maldizer. Lá, quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai perceber nitidamente essa relação. Gente, tanto as cantigas de amor e de amigo, as cantigas de escárnio e de maldizer, mais para frente, um pouco mais para frente, elas foram reunidas no que a gente chamou de cancioneiros, tá? Ou seja, elas foram escritas, né? E essas escritas foram selecionadas no cancioneiro. Lembrando que era oralmente que se transmitiam essas canções, né? Ok? Mas depois de algum tempo foi colocado nesses cancioneiros. Quais são os 3 principais tipos de cancioneiros que nós temos reunidos, né? São 3 tipos os principais. É o cancioneiro da ajuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o cancioneiro da Vaticana. Ok, gente? Os 3 principais cancioneiros que reúnem essas cantigas, as lírico-amorosas e as cantigas satíricas. Ok, gente? Então, eu montei um slidinho para vocês lá, falando desses 3 tipos de cancioneiros que reúnem essas cantigas. Ok, gente? Tudo bem? Bom, dito isso, terminamos a parte de poesia trovadoresca. Agora a gente vai para prosa trovadoresca. Presta atenção. Prosa. Ok, gente? Quais são os principais tipos de prosa? Temos 4 tipos principais de prosas, vocês olhem no slide, né? Nós temos o que a gente chama de agiografia, nós chamamos de cronicões, nós temos o que chamamos de nobiliários e nós temos o que chamamos de novelas de cavalaria. Então são esses 4 tipos principais de prosa trovadoresca que nós vamos ter que lembrar quando estudamos o trovadorismo, tá? Vamos rapidamente, ó. Agiografia, primeiro tipo de prosa trovadoresca. O que significa agiografia? A agiografia, gente, traduzindo muito rapidamente, agio significa santos, né? Então, agiografia escrita dos santos. Então, são prosas que se estendem a estudar, a nos identificar sobre a biografia dos anjos, dos santos, né? A biografia dos santos da época. Como que os santos, a vida dos santos, né, eram registrados. Olha o poder aí da Igreja Católica aí, tá, gente? Então, como é que é mesmo? Agiografia, prosa trovadoresca referente às biografias dos santos católicos. Ok? O segundo tipo de prosa trovadoresca é o que a gente chama de nobiliários. O que são os nobiliários, gente? Nobiliários são os registros de linhagem, principalmente da nobreza. O que são registros de linhagem? Registro de linhagem. São os registros, por exemplo, assim, ó, meu avô, o meu bisavô, né, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha prima, o meu tio, a minha tia, ou seja, são registros de linhagem, como se fosse uma árvore genealógica, como se fosse isso, tá ok, gente? Então, os nobres eram registrados, né? Os reis eram registrados, o clero também era registrado, registros de nobiliários, ou seja, de linhagem desses nobres, desses cleros, enfim, de qualquer pessoa importante da sociedade da época. Tudo bem, gente? Nobiliários.
Depois nós temos os cronicões, o terceiro tipo de prosa trovadoresca. O que são os cronicões? O próprio estão dizendo, são crônicas relativas à história de Portugal, né? Fatos históricos de Portugal eram registrados nesses cronicões. Então, são as primeiras crônicas históricas, importantes, são importantes registros que trabalhavam com a história, qual tipo de batalha, uma lei que foi criada, eram registrados nessas crônicas. Cronicões, registros históricos do dia a dia da história portuguesa, muito importante. E o quarto tipo de prosa trovadoresca são as novelas de cavalaria. Importantíssimo. Talvez, dentre as prosas trovadorescas, a mais importante para que vocês vão prestar o vestibular aí sejam as novelas de cavalaria, quarto tipo de prosa trovadoresca. Então essas novelas de cavalaria que a gente vai se fixar um pouco mais aí, ok, gente? Origem das novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria são originárias do que a gente chamou das canções de gesta, né? As canções de gesta são canções oriundas da Inglaterra, né? Oriundas da França, né? O que eram essas canções de gestas? As cantigas, tá? Canções de gestas, cantigas, né? Que traduziam, que contavam a história dos grandes guerreiros medievais, né? Dos grandes guerreiros medievais, dos cavaleiros medievais. Essas eram as canções de gesta, né? Então, cantigas. Só que as novelas de cavalaria não eram cantigas. As novelas de cavalaria eram prosas. Então, o que aconteceu? Pegou-se as canções de gestas e prosificaram essas canções de gestas, ok, gente? Então, por isso que nós falamos que as novelas de cavalaria têm origem das canções de gestas, ok? Então, primeira coisa importante vocês têm que saber. Novelas de cavalaria são originárias das canções de gestas, que eram canções referentes às histórias dos grandes guerreiros medievais. Tá ok, gente? Surgiu então as novelas de cavalaria na era trovadoresca. O que eram essas novelas de cavalaria, então? Prosificação das canções de gestas. Mesma coisa. Eram aventuras fantásticas. Tá ok, gente? Muitas vezes nas novelas de cavalaria tinham locais que não eram reais, tá? Não eram reais. Então, aventuras fantásticas. Às vezes os guerreiros lutavam com dragões, né? Às vezes os guerreiros lutavam com entidades do mal, o demônio, né? Às vezes os guerreiros estavam do lado de entidades do bem, né? Personificadas, tá ok, gente? Essas novelas. Às vezes tinha mitologia grega no meio disso, olha só. Aventuras fantásticas, tá ok? Novelas de cavalaria, primeira característica, aventuras fantásticas. No slide eu coloco isso para vocês. Relacionadas essas aventuras fantásticas, então relacionadas aos cavaleiros lendários, né? Cavaleiros destemidos. Então até que às vezes esses cavaleiros, gente, tinham até código de condutas, né? Esses cavaleiros tinham que dar a sua força, né? A sua luta para o clero, a sua luta para o rei, a sua luta para o nobre. Esses cavaleiros medievais defendiam os feudos dos seus senhores, né? Então esses cavaleiros medievais tinham que provar a lealdade ao clero, a lealdade à Igreja Católica, a lealdade aos nobres, a lealdade aos senhores feudais, né? Então tinha os códigos de condutas, inclusive, desses cavaleiros medievais, tá? Geralmente, grandes novelas de cavalaria trabalhavam com batalhas sangrentas, né? Esses guerreiros nobres medievais, né? Matavam milhares e milhares e milhares de pessoas, eram guerreiros quase que imortais, né? Imbatíveis, né? Nessas batalhas sangrentas nas eras medievais. Em filmes nós vemos isso, né? Que os confrontos entre os povos, né? Existiam grandes guerreiros medievais nessa época, e às vezes essas batalhas sangrentas eram inclusive batalhas em nome de Deus, né? Lembram lá das cruzadas medievais? Os cavaleiros medievais estavam lá, matavam, né, em nome de Deus, guerreavam em nome de Deus para proteger a Igreja Católica, tá ok? Então todas essas relações também relacionadas, colocadas nas novelas de cavalaria. E às vezes também esses cavaleiros estavam lutando por uma donzela.
lutando para salvar uma donzela que está presa no castelo, né? E esse guerreiro medieval vai passar por aventuras até chegar nesse castelo e libertar a donzela. E às vezes essa donzela não é nem para ele, né? É para o seu senhor feudal. Essa donzela foi raptada pelo inimigo, né? E o cavaleiro medieval se apaixona por essa donzela. E ele não pode se apaixonar porque essa donzela pertence ao seu senhor, né? Ou seja, o amor impossível, o amor cortês, né? De novo aí dentro colocados nas novelas de cavalaria, tá bom, gente? Então todas essas relações pertencem às novelas de cavalaria. Assim como lá na poesia trovadoresca, nós falamos o que mesmo? Que na poesia trovadoresca as poesias, depois de um tempo, foram reunidas nos chamados cancioneiros. Lembra dos cancioneiros que acabamos de falar? O cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional, o cancioneiro da Vaticana. As novelas de cavalaria também foram reunidas nos que chamou-se de ciclos das novelas de cavalaria. Então, todas essas histórias que eu contei para vocês foram colocadas em ciclos. Quais eram os 3 principais ciclos, gente? Primeiro ciclo, o ciclo clássico. O que era o ciclo clássico das novelas de cavalaria? São as histórias, são as novelas de cavalaria que trabalhavam com a mitologia grega, né? Que, por exemplo, a Guerra de Troia é uma grande novela de cavalaria, né? Que tinha, por exemplo, o guerreiro Aquiles, né? Como sendo o grande guerreiro medieval, não é isso, gente? Tá? Também tinham as histórias mitológicas aí do Alexandre o Grande, personagem realmente que existiu na história, mas que foram colocadas em forma de novela, e as conquistas do Alexandre o Grande foram colocadas de forma mítica, né? Eram muitas lendas relacionadas ao Alexandre o Grande. Então, as novelas de cavalaria, que eram referentes à Grécia, a Roma e o Alexandre o Grande, foram colocados no que a gente chamou de ciclo clássico. Aí nós temos o ciclo arturiano, ou ciclo bretão. O que era o ciclo arturiano? Vocês já sabem. É o ciclo das novelas de cavalaria que contava histórias principalmente do rei Arthur. Ciclo arturiano, o rei Arthur. E os cavaleiros da Távola Redonda, esses cavaleiros então protegiam o rei, né? Protegiam o clero, ok? Né? Por exemplo, uma novela de cavalaria famosa, A Demanda do Santo Graal, né? Os cavaleiros deveriam buscar para a Igreja Católica o cálice de Cristo, né? Que recebeu aí a relação do derramamento do sangue, né? O último cálice que o Jesus Cristo bebeu, o vinho, ou seja, gente, eram histórias relativas, míticas relativas a tudo isso. Ok, gente? Tudo bem? Certo? Então esse é o ciclo arturiano. Por exemplo, a espada Excalibur, né? A grande espada que ninguém conseguia tirar da pedra. Olha só. É tudo miticismo, tudo mítico, tudo histórias misturadas, às vezes misturado com o real, com o imaginário. Ok, gente? Esse ciclo, então, era o ciclo arturiano ou ciclo betão. E o último ciclo era o ciclo carolíngio, né? Que era o ciclo carolíngio relacionado às aventuras, às conquistas de Carlos Magno e os seus 12 pares de França. Ok, gente? Também histórias míticas relacionadas a esse grande conquistador francês. Tudo bem, gente? Então, quais eram os ciclos das novelas de cavalaria, então? O ciclo clássico, relacionado a Roma e a Grécia e Alexandre o Grande, né? O ciclo arturiano, ou ciclo bretão, que eram relacionada ao rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda, né? E o ciclo carolíngio, que era relacionado ao Carlos Magno e seus 12 pares de França. Tudo bem, gente? Então, com isso, nós encerramos o trovadorismo. Tá? Estudamos então a poesia trovadoresca e a prosa trovadoresca. Valeu, galerinha? Então, façam os exercícios, por favor, da apostila de exercícios. E na própria apostila de exercícios de sala, tem os exercícios da tarefa mínima e da tarefa complementar para vocês fazerem. E depois eu faço um vídeo só falando desses exercícios. Belezinha? Pessoal do primeiro colegial? Um grande abraço para vocês, leiam a apostila teórica ao término dessa videoaula, façam um resuminho, copiem no caderno os slides, né? Porque é como se fosse um resumo os slides, passa no caderno isso, né? Vai para a leitura da apostila, da apostila teórica, da apostila de livro de literatura que vocês têm, complementam esses estudos através da videoaula. Valeu, moçada? Na próxima videoaula, exercícios de prosa trovadoresca. Grande abraço para vocês, moçadinha.
Até breve!